Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Endrick joga só 9 minutos após decidir para o Real Madrid e culpa cai em Ancelotti. Torcida brasileira critica Carlo Ancelotti por poucos minutos a Endrick. O Real Madrid goleou Las Palmas por 4-1 e reassumiu a liderança de La Liga neste domingo 19. Endrick, herói da classificação da equipe às quartas da Copa do Rei na última quinta, teve pouco tempo. O atleta ex-Palmeiras jogou por apenas 9 minutos com o resultado já construído pelos comandados de Carlo Ancelotti. Vale ressaltar que o brasileiro ainda não conseguiu uma boa sequência de jogos. O treinador italiano foi criticado pela decisão de dar pouco tempo de jogo ao brasileiro. O cenário era amplamente favorável para que o atleta tivesse ainda mais minutos dentro do jogo, mas o italiano não pensou assim. Endrick poderia ter mais rodagem já que o jogo estava resolvido. Com 4-1 no placar desde os 12 da segunda etapa e um jogador a mais a partir dos 19, o Real Madrid fez um segundo tempo tranquilo. Ter se destacado no jogo anterior, se esperava mais chances. O ataque fluía bem e o time teve 2 gols anulados nos últimos 45 minutos de jogo. Apesar disso, Endrick, que vive bom momento após marcar 2 gols diante do Celta de Vigo, pela Copa do Rei, não ganhou oportunidades significativas. Confira alguns comentários de brasileiro no X. No último jogo, o Endrick entrou, salvou o Real Madrid e fez 2 gols. Hoje, ele entra e joga só 9 minutos. O Ancelotti é um fude ***, disse um. Endrick fez 2 gols meio de semana e hoje de brinde ganhou 10 minutos kkkk. Coitado, depois do jogo do hoje vai ficar uns 5 sem entrar em campo, foi outro. Botou Endrick de ponta esquerda. PQP, que doença Ancelotti tá impedindo a evolução do Endrick. Meio da semana o Endrick salvou a pele do Ancelotti com 2 belos gols na prorrogação. Hoje o Real ganhando de 4 com o jogador a mais e ele não coloca o moleque, foram outros comentários. Contratações com Claudinho e Andréas Pereira emperram e Leila considera não trazer mais reforços nesta janela. Palmeiras segue à espera de Claudinho e Andréas Pereira. O Palmeiras segue bastante ativo no mercado da bola. Após acertar as chegadas de Paulinho e Facundo Torres, o Alviverde continua tentando contratar mais nomes para o plantel, mas vem sofrendo com altas pedidas. Leila Pereira ainda tenta a contratação de Andréas Pereira, do Fulham, mas também sonha com um grande nome para a função de camisa 10. Claudinho é a prioridade para o setor, mas a negociação é considerada difícil porque o Zenit quer de 22 a 25 milhões de euros. As 2 negociações estão paradas. O Fulham não quer liberar Andréas Pereira antes do fim da janela. Nenhuma novidade ocorreu até o fechamento dessa matéria. Enquanto isso, Claudinho, o Verdão estuda com o empresário do meia uma oferta que convença o Zenit a vender o brasileiro. Leila deseja 3 reforços no Palmeiras, mas negociações estão travadas. Já na função de zagueiro, Leila afirmou para a jornalista Joana de Assis que o Palmeiras tem o nome de 3 defensores na lista, mas até aqui não avançou com ninguém. Por fim, na função de 9 o Verdão só vai atrás se Rony deixar o Verdão nesta janela. Sob o Bolavip que já existe um pessimismo no Palmeiras sobre contratar reforços nessa janela. Isso porque a diretoria traçou um planejamento e não quer mudar a rota. Ou seja, Leila dificilmente vai buscar um plano B ou C para essas posições que Abel colocou como prioridade no final do ano passado. Leila pode não trazer mais reforços para o Palmeiras nesta janela. Caso não feche com Claudinho e Andréas, Leila Pereira já afirma nos bastidores. De acordo com a apuração do Bolavip, que encerrará o mercado do Verdão agora em janeiro e só voltará a continuar o processo de fortalecimento da equipe na janela do meio do ano. A diretoria entende, assim como na janela do meio do ano passado haverá mais opções no mercado, tanto no mercado nacional como internacional. No Brasil haverão atletas fora dos planos ou em fim de contrato e na Europa os clubes estarão em início de temporada diferentemente do que acontece agora. Palmeiras recebe decisão final após São Paulo sinalizar interesse na contratação de Mike. Jogador do Palmeiras de saída para o rival? O Palmeiras não encerrou os trabalhos no atual mercado da bola. Com contratações já confirmadas, Facundo Torres e Paulinho, a diretoria de Leila Pereira também pode negociar a saída de alguns jogadores nesse começo de temporada. Com o elenco tendo mais opções, alguns atletas não fazem parte dos planos de Abel Ferreira, enquanto outros podem sair mesmo sendo utilizados pelo treinador português. O São Paulo olhou por cima do muro e demonstrou interesse em Mike. O lateral direito de 32 anos disputou 40 partidas na temporada de 2024, com um gol marcado e 4 assistências realizadas.
Ainda no começo do último ano, a Sociedade Esportiva Palmeiras renovou o contrato do defensor até o final de 2025. O São Paulo vai contratar Mike do Palmeiras? De acordo com informação de Jorge Nicola no canal do YouTube, representantes do São Paulo entraram em contato com o staff do Mike. É claro, o principal assunto foi uma possibilidade de negociação na atual janela de transferência. A princípio, no rival paulista, Mike chegaria para ser titular. Ainda segundo Jorge Nicola, o São Paulo perguntou sobre salário e tempo contratual. Entretanto, o próprio lateral direito confirmou que não tem um interesse em sair do Alviverde no atual momento. Por fim, mesmo com essa consulta, o São Paulo não realizou uma proposta oficial, ficou apenas no interesse no jogador do Palmeiras. Por enquanto, o atleta de 32 anos segue no elenco de Abel Ferreira, disputa vaga com Marcos Rocha e Giai. As últimas notícias do Palmeiras. Com o início do Campeonato Paulista de 2025, a torcida acompanha as novidades envolvendo as partidas. Após o empate com o Noroeste, Abel Ferreira toma uma decisão importante e pode escalar um time titular na terceira rodada. O próximo jogo do Palmeiras será na quarta-feira 22, contra o Santos FC. É a reedição da final do estadual de 2024. Portanto, o clássico começa às 21h35, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Até o momento, o Alviverde possui uma vitória e um empate. Atuesta sobre reviravolta no futuro após decisão de Abel Ferreira e deve ter chances no Palmeiras. A Abel Ferreira decide dar novas chances para meia Atuesta. O Palmeiras iniciou a temporada com 2 partidas disputadas pelo Campeonato Paulista. A equipe somou 4 pontos nestes jogos. Porém, uma situação chamou atenção. Em ambas as partidas na segunda etapa, o treinador Abel Ferreira decidiu colocar o meio-campista Atuesta na partida. Isso chamou atenção pelo fato de que ele aparentemente não estava nos planos. As informações iniciais eram de que o meia colombiano não estaria nos planos do time e após voltar de empréstimo no final do ano passado, poderia novamente sair, mas agora a situação mudou. A Gazeta Esportiva trouxe que existe a possibilidade de que o jogador siga recebendo oportunidades durante o Campeonato Paulista. Com isso, existe chance de que ele entre nos planos da equipe para a temporada. Como estão as negociações do Palmeiras pelas contratações de meias? Para ter ideia, este setor foi o que mais teve busca por jogadores. Inicialmente, o nome forte do Alviverde Paulista era o do meia Andrés Pereira. Porém, a situação não avançou. A partir daí, 2 nomes estão fortes na equipe palmeirense. Os meias Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Claudinho, do Zenit, da Rússia, são alvos. A tendência é que o time tente fechar com pelo menos um desses nomes. Ainda vale ressaltar que dentro do elenco a equipe tem para jogar na posição Rafael Veiga, Maurício e Felipe Anderson. Vamos aguardar para saber quem pode pintar no palestra. Palmeiras enfrenta Santos em clássico pelo Paulistão. Na noite da próxima quarta-feira 22, teremos o primeiro grande clássico do Campeonato Paulista 2025. Às 21h35, com mando de campo do Peixe, Santos e Palmeiras se enfrentam pela terceira rodada do torneio estadual. Após Andrés Pereira e Claudinho, Palmeiras resolve novela sobre Jorginho, do Arsenal. Fim da novela no Palmeiras em contratação de Jorginho. O volante Jorginho, do Arsenal, foi oferecido ao Palmeiras. O clube alviverde, porém, não abriu negociações nem com o jogador e nem com a equipe inglesa. Enquanto isso, ele negocia com o Flamengo. A oferta partiu por parte dos representantes de Jorginho, já que o jogador terá o contrato com o Arsenal encerrado em junho de 2025 e não irá renovar. Mesmo com Mikel Arteta queremos sua permanência. Desta maneira, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Apesar disso, o nome não empolgou a cúpula palmeirense. Segundo soube a reportagem do Bolavik Brasil, o atleta foi colocado como último na fila. Outros nomes agradam mais a direção palmeirense neste momento. Andrés Pereira é visto como meio-campista com multifunções e que também poderia ser um segundo volante. Além dele, o clube analisa a possibilidade de investir em Vila Zanti do Grêmio. Outros nomes também estão sendo monitorados, o que torna difícil a possibilidade de avanço na situação do volante que passou por Chelsea e Napoli. O alto custo do atleta também pesa. Espera por Andrés Pereira pode durar mais um pouco. A espera por uma resposta do Fulham pela oferta de Andrés Pereira é um dos impasses para que o clube aguarde para avançar. Abel Ferreira aprova a chegada do jogador e o tem como peça-chave no seu plantel. O grande desejo do Palmeiras nesta janela é Andrés, e o clube tem feito esforços para que essa negociação aconteça.
Aos 33 anos, Jorginho fez toda sua carreira no futebol europeu e, inclusive, se naturalizou italiano para poder jogar pela seleção do país. E você, torcedor? O que você acha da situação de Jorginho no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.